Vamos lá, unidade 11. Ô, criançada. História em quadrinhos. Se antes vocês leram um pouco, né? A gente com aquele tanto de revista em quadrinhos, a gente acabou lendo pouco. Mas eu vou precisar que vocês tenham bastante atenção, boa vontade, para que vocês façam essa unidade que ela envolve construir tirinha, capa de revista em quadrinho. Eu quero muito bem feito essas atividades, tá? Então vamos começar aí. Unidade 11, diversão em quadrinhos. Muitas pessoas começam a criar o gosto pela leitura com as histórias em quadrinhos. Com personagens interessantes e uma forma única de contar uma narrativa, essas histórias têm ações rápidas e são muito divertidas. Vamos conhecer algumas delas? Então, a gente vai começar com o almanaque, né? Que vocês amam, que é a historinha de 2 páginas da Turma da Mônica. Esse almanaque, cada historinha tem sempre 2 páginas, ele é mais curtinho, tá? Então, isso daqui é a capa dele, olhem aí, tá? Olha que legal. Ok? Vamos ver o que tá perguntando aqui. Eu vou ter que abrir a página para eu ler, senão eu não consigo. Eu vou deixar aqui nessa página. Pessoal, respondendo caderninho, viu essa página 25? Sem preguiça. Cansada de gente preguiçosa. Tá acabando o ano aí. Vamos força na peruca e vamos fazer as coisas bem feitas. Reta final. Lá na escola vocês teriam que fazer. Então vamos lá. Questão número 1, o que você observa na imagem? Então, o que é essa imagem, pessoal? Isso aqui é uma capa do quê? É uma capa de gibi, muito bem. Qual é o nome da revista? Então, o nome da revista, olha aqui, ó. Tudo isso daqui é o nome da revista, ó. Almanaque, historinhas de 2 páginas, Turma da Mônica. Questão número 3. Ela foi escrita para qual público? Ela foi escrita para crianças, para jovens, para adultos, para idosos, para quem? Ela foi escrita para crianças e adolescentes. Adolescente também lê. Se bem que no meu caso eu sou adulta e eu leio, né? Mas o público dela principal são crianças e jovens adolescentes, né? Questão número 4. Você tem o hábito de ler histórias em quadrinho? Resposta pessoal. Questão número 5. Quais são as características gerais das histórias em quadrinhos? Converse com os colegas e o professor sobre o assunto. Criançada, eu vou ensinar vocês a fazer uma tirinha. A gente vai fazer uma tirinha e eu vou ensinar para vocês as etapas. Bom, para a gente se criar uma revista em quadrinhos, eu vou falar agora, mas depois eu vou mostrar com mais calma para vocês. Primeira coisa que a gente faz e que muita criança não acredita, acha muito engraçado, é o seguinte: antes da gente desenhar, a gente coloca no papel o que a gente vai desenhar. Então, pessoal, eu lembro, todo ano eu tenho essa aula com as crianças. Deixa eu tirar a apostila aqui para facilitar. Então, eu imagino o seguinte: eu quero desenhar, eu quero escrever uma tirinha. Por exemplo, a minha tirinha é sobre uma professora que ganhou uma festa de aniversário. Então, a primeira coisa que eu vou pensar é o seguinte: quantos quadrinhos vai ter minha tirinha? Primeira coisa que eu faço é escrever no papel aquilo que eu vou desenhar. Então, eu coloco assim: primeiro quadrinho. Vocês vão ter que fazer isso depois, por isso que eu já tô ensinando agora. Primeiro quadrinho. Então, por exemplo, o que eu vou desenhar no meu primeiro quadrinho? A professora chega na sala de aula. A professora chega
na sala de aula. Segundo quadrinho. Então, lembrando que eu quero fazer uma surpresa para a professora. Ela não vê alunos. Cadê os alunos? Não vê nenhum aluno. E se assusta. E se assusta. Então, ó, eu tô criando antes da minha cabeça como que vai ser minha tirinha. Então, eu quero que vocês observem que primeiro eu escrevo. Rebeca. Então, eu escrevo o que vai ter no meu primeiro quadrinho, no meu segundo quadrinho. Então, vamos lá. Ela não vê nenhum aluno e se assusta. Esse aqui já tá escrito. Primeiro quadrinho, segundo quadrinho, terceiro quadrinho. De repente, os alunos aparecem. De repente é separado. De repente, os alunos aparecem. E gritam. Ó, já que eles vão gritar, eu vou colocar entre aspas, tá? Que é uma fala. Surpresa! Quarto quadrinho, a professora desmaia de emoção. Ah, esqueci de escrever quadrinho aqui. Quarto quadrinho. A professora desmaia de emoção. Então, terceiro ano, vocês vão ter que criar daqui a pouco uma tirinha. Primeira coisa que vocês vão fazer é isso daqui. Vocês vão escrever o que vocês vão desenhar. Observem que é pouca coisa que a gente escreve. A gente não coloca detalhes do que a gente vai desenhar. Então, ó, primeiro quadrinho, a professora chega na sala de aula. Segundo quadrinho, ela não vê nenhum aluno e se assusta. Terceiro quadrinho, de repente os alunos aparecem e gritam surpresa. E o quarto quadrinho, a professora desmaia de emoção. Criançada, então quando a gente vai criar uma história em quadrinho, é regra, criançada. Isso daqui vocês têm que fazer, é obrigatório. Todo mundo que cria uma história em quadrinhos, primeiro tem que passar por essa etapa aqui. Escrever no papel. Gente, eu tô fazendo nessas folhinhas aqui porque elas ficam mais fáceis de vocês enxergarem. Vocês aí no caderno, lápis, viu? Sempre a lápis, porque se errar, apaga. Teve gente que me mandou atividade, nossa, que vontade de dar uns tapas. Atividade caneta, cheia de erro de português, riscada. Pelo amor de Deus, pessoal. Eu dei 0, eu nem avaliei. Que lá nem era material para mandar para professora. Criança da idade de vocês é tudo a lápis, escrita a lápis. Então, a primeira etapa de uma história em quadrinho é essa. Segunda etapa, vocês vão pegar uma folha sulfite. Vocês vão escolher se vocês trabalham com a folha em pé ou deitada. A minha folha aqui eu coloquei em pé. Então, a gente começa... Vocês fazem com lápis, porque vocês fazem decorado, com bordinha bonitinha. Então, por exemplo, faz de conta que a minha história é Cássia em. A minha revista da Cássia. Professora Cássia em. Cássia em. Gente, eu tô fazendo rápido, mal feito aqui. Vocês fazem bonitinho. Isso daqui é igual título de história em quadrinhos.
a surpresa. Então, na hora que a gente vai desenhar, tem que ter o título. Aí vocês vão pegar a folha de vocês lá na escola, eu ajudaria vocês. E vocês vão dividir essa folha. A minha história tem 4 quadrinhos. Em 4 quadrinhos, mais ou menos do mesmo tamanho, para ficar mais bonitinho. Com régua. Eu tô fazendo só para mostrar. Lá na escola, vocês iam ficar, Cássia, me ajuda a dividir, por favor. Aí vocês dividam como vocês querem. Se vocês querem que seja maior, menor, aí é com vocês. Então, o primeiro quadrinho, vamos lá. Como que era o meu primeiro quadrinho? A professora chega na sala de aula. Então, aqui tem uma sala, o quadro, o alfabeto. Professora chegou, aí tem as mesas. Cadê os alunos? Então, gente, é claro que o meu tá horroroso, tá? Tô só mostrando mais ou menos. O que é muito importante que tenha nas tirinhas? Onomatopeias. Onomatopeias são aqueles sons que a gente vê nas tirinhas. O plot, o shh, o tibum, o cabum, aqueles sons em forma de escrita. Aquilo lá deixa uma tirinha muito bem feita. Outra coisa, criançada, quando vocês forem fazer um balão, o balão do pensamento, por exemplo, vocês sabem melhor que eu que o balão do pensamento é de um jeito, o balão da fala é outro, mas mais importante, criançada, que fazer os balões bem feitos é que o escrito aqui dentro esteja com letra de forma, e uma coisa mais importante que isso é que as palavras não saiam para fora do balão. Então, você escreve assim, por exemplo, surpresa. Surpresa. Já tá errado. Vocês já viram algum balão, alguma tirinha que a palavra fica para fora? Eu nunca vi. Então, façam primeiro tudo a lápis, que se for preciso, vocês apagam. E outra dica que eu dou, escreve primeiro. E aí, depois, você faz o balão, tá? Então, aqui eu não desenhei, mas foi só para mostrar para vocês como que são as etapas para se criar uma tirinha. O Maurício de Souza faz assim. Maurício de Souza já não começa a desenhar, ele antes escreve, ele pensa, escreve o que ele vai desenhar, para depois ele desenhar, tá bom? Então, a questão número 6. Gente, como eu queria que a gente estivesse lá na escola, eu adoro fazer isso na escola. Já que a gente não tá na escola, eu vou pedir para vocês me mandarem fotos. Criançada, eu tenho aqui no máximo 4 alunos que estão me mandando foto. Depois, lá no final do bimestre, como que eu avalio? Como que eu sei se você fez? Como que eu sei que você aprendeu? Desse jeito fica difícil. Então, eu tô pedindo para vocês que vocês me mandem foto. E aí, eu não tô recebendo a foto. Então, por favor, façam e me mandem. Então, aqui o que vocês vão fazer? Porque senão depois eu acho que esse bimestre eu vou dar prova menor e eu vou avaliar mais essas atividades. Semana passada eu já pedi foto de atividade e eu recebi ali de 4 alunos só. De 16 é muito pouco, né, pessoal? Então, ó, eu quero foto disso daqui. Eu tô anotando o aluno que tá me mandando. Então, ó, se você fosse um personagem de uma história em quadrinhos, como seria sua capa de revista? Desenha o espaço abaixo. Vocês vão criar uma capa de revista. Então, por exemplo, vocês podem usar o nome de vocês. Miguel, hein? Dá um título pro gibi de vocês. Turma do Miguel, turma do Pietro, turma da Júlia, turma do Heitor. Então, pessoal, pensa nos gibis, pensa
nos gibis da Turma da Mônica. Como que é a capa? Faça uma capa pensando que você vai ser o personagem principal dessa revista. Faça primeiro a lápis, depois colora. Pessoal, use esse espaço inteiro. Não quero espaço em branco, tá? E me mandem foto, por favor. Vamos lá. Clique no texto. História em quadrinhos. Leia o texto a seguir. Então, vocês fazem a leitura aí, eu faço a leitura aqui, tá? Então, eu vou fazer em silêncio a leitura das páginas 26 e 27. Terminaram? Pessoal, olha o balão do pensamento aqui, tá vendo, ó? Olha aqui, tá vendo esses traços ao redor aqui, como ele tá enchendo aqui, esse saco? Isso daqui é uma onomatopeia. Olha que outra onomatopeia, ó. Cabrum, quer dizer que tá chegando chuva. Olha aqui, isso daqui também é onomatopeia, significa que o Cebolinha não entendeu o que aconteceu. Então, a tirinha é o seguinte, pessoal, para quem não entendeu, o Cascão queria pregar uma peça ali no Cebolinha, queria dar um susto nele, né? Só que no final, na hora que ele foi dar o susto, começou a armar chuva. Aí ele ficou mais assustado, né? Do que o Cebolinha. Cebolinha olhou para trás, não entendeu nada. Por que ele tinha fugido daquela forma? Por que ele tinha deixado essa sacola? Então, a gente tem aqui uma história de 2 páginas, tá? Então, tem umas perguntas para vocês responderem. Página 28 e 29. Vocês podem responder sozinhos. E a página 30, deixa eu ver. 28, 29 e 30, vocês vão responder sozinhos, tá? Vão parar aqui, ó, em tirar de letra. Tirar de letra. História em quadrinhos. Vamos criar, pessoal? Vamos criar. Vamos ver o que tá pedindo pra gente criar, pra começar. Agora chegou sua vez de criar uma história em quadrinhos, lembrando de tudo que a Cássia ensinou para vocês. Primeiramente, decida quem será seu personagem principal. Não vale copiar, vocês vão criar. Então, não vale pegar da Turma da Mônica, não vale pegar de nenhum gibi que vocês conheçam, tá? Então, ó, primeiramente, decida quem será seu personagem principal. Então, o personagem é humano, se não, o que ele é? Quais são suas características físicas? Cor de olhos, cabelos, como se veste, etc. Quem é o melhor amigo do personagem? Então, vocês vão criar também o melhor amigo dele. Qual é o nome desse personagem? E desenhe o personagem que você criou no espaço ao lado. Essas 4 perguntas, elas são importantíssimas. Vocês não vão fazer de cabeça, vocês vão fazer num papel. Eu quero essas perguntas num papel, no caderno, no papel, não sei onde vocês estão fazendo, tá? Então, vocês vão criar um personagem, tá? Seguindo essas etapas aqui, tá? Ok? Então, vamos lá. Decida em quantos quadrinhos você vai contar sua história. Como que vocês vão decidir? Vocês vão pegar o papel de vocês e vocês vão fazer igual eu fiz. Primeiro quadrinho, segundo quadrinho. Então, eu consegui escrever toda a minha tirinha em 4 quadrinhos. Não faz muito grande, não, senão vocês não vão dar conta. Quanto maior ficar, mais a história fica confusa, porque é a primeira de vocês. Tentem fazer uma história com no máximo 4 quadrinhos. Faz ela curtinha, capricha nela,
tá? Geralmente, pessoal, lá na escola, vocês fazem a lápis, eu olho, eu mando arrumar aquilo que não tá legal, eu dou uma ajuda e depois vocês passam a limpo. Aqui, como a gente tá por meio de aula online, então, pessoal, se vocês quiserem fazer a lápis e me mandar a foto para eu olhar antes de vocês passarem esse desenho a limpo, vocês me mandam que eu falo para vocês o que precisa melhorar, tá bom? Eu acho interessante vocês me mandarem para eu dar uma olhada, tá? Então, ó, decidem quantos quadrinhos. Lembrem-se de criar uma situação inesperada na história para que ela fique engraçada. Decida a sequência dos fatos preenchendo o esquema a seguir. Tem uma questão assim lá na página 29 que vocês já fizeram, né? Então, ó, situação inicial é como começa a história. Na história que a gente leu lá do Cascão com Cebolinha, qual que é a situação inicial? O Cascão, ele vê o Cebolinha e ele tem uma ideia para assustá-lo. Então, a situação inicial é como começa a história de vocês. A situação inusitada é o que vai acontecer de engraçado na história de vocês. O que vai ser aquele ponto, aquele momento que você ri. Você fala, ah, bobão, bem feito, ah, que você acha engraçado. Nesse caso aqui, a situação inusitada foi que na hora que o Cascão foi assustar o Cebolinha, ele se assustou com o barulho da chuva, né? O barulho do trovão. E o desfecho é o final da história, ó. Cascão foge assustado sem concluir seu plano, tá? Então, por exemplo, o meu aqui, situação inicial. Qual que seria a situação inicial? Situação inicial é a professora chega na sala de aula e não vê nenhum aluno. Então, inicialmente, ela chega na sala de aula e não vê nenhum aluno. Situação inusitada, ela se assusta, né? Então, é melhor colocar assim, por exemplo, se fosse a minha história. A professora chega na sala de aula, situação inusitada, ela fica assustada. Desfecho, os alunos preparam uma surpresa e a professora desmaia de emoção. Então, aqui vocês vão descrever o começo, o fim e o que tornou a tirinha de vocês engraçada, tá? Aqui, ó, questão número 4, tá pedindo para vocês fazerem a primeira versão. A primeira versão pode ser feita a lápis. Se possível, mandar para eu corrigir, para eu falar o que precisa melhorar, tá? E aí, depois, vocês vão terminá-la. Terminá-la, se possível, numa folha sulfite, bem feita. E, ó, tem que ter o escrito também. Junto com o desenho, tem que ter o escrito. Lá na escola, eu daria para vocês primeiro uma folha. A folha estaria para vocês, primeiro quadrinho, para vocês preencherem, segundo quadrinho. Como a gente não tá na escola, vocês não vão poder fazer assim, vocês vão ter que se adaptar. Mas eu quero isso daqui também, tá? Inclusive, se a produção de texto da prova for sobre tirinhas, quem não me apresentar a parte escrita, eu nem vou olhar a outra, tá? Não se esqueçam, ó, de balões. Balão para fala é de um jeito, balão de pensamento é de um jeito, balão pro grito, pessoal. Ó o balão de quando grita, ó. Socorro! Então, balão do grito. Então, para cada balão, o desenho tem que ser de um jeito. As onomatopeias, né, que são aqueles desenhos que representam alguma coisa. Por exemplo, trim, trim, telefone tá tocando, tibum, caiu. Deixa eu jogar aqui no Google, eu tenho até uma apostila de onomatopeia, bem legal. A gente trabalha onomatopeia. Eu trabalharia com você se nós estivéssemos na escola. Deixa eu mostrar para vocês aqui umas onomatopeias legais, para vocês colocarem, ó.
Ó. Ó, crash. Quebrou alguma coisa. Ó, o smack aqui. Pode ser o som do beijo. Ups. Ó, tem muito onomatopeia legal. Deixa eu tentar clicar aqui em cima, ó. Tá vendo, ó? Ó o bang aqui, ó o beijo, que bonitinho. Ó o boom. Estourou alguma coisa. Ó. Gloop, nhaque. De frio, ó, chorando. Comendo, ó, o chomp-chomp. Buá, chorando. Então, tem que ter onomatopeia. Deixa eu ver se tem. Aqui, ó. Então, qualquer coisa, vocês deem uma olhada aí na internet. Tem muita onomatopeia. Pega um gibi. Sabe o que eu faço lá na escola, criançada? Eu pego um gibi. E aí, vocês vão no gibi olhando as onomatopeias. Todo mundo tem gibi aí. Pega um gibi que você tem em casa, dá uma olhadinha nele, as onomatopeias, para você se inspirar, tá? Então, depois pergunta se foram empregados sinais de pontuação, por exemplo, socorro! Olha aqui o ponto de exclamação. A história tem uma situação inusitada que gera humor, tá perguntando se ela é engraçada, e as palavras foram escritas corretamente, aí vocês preencham essa autoavaliação, tá bom? Então, eu tô ansiosa para ver a tirinha de vocês. Primeiro a lápis, depois colorida, bem feita, bem desenhada, com bastante capricho. Treinem essa porque eu vou dar uma avaliatória depois. Depois eu vou dar uma valendo 5 pontos para vocês. Tá bom? Já pode ir pensando na próxima. Então, vamos brincar? Língua de sinais. Observe as imagens ao lado. Então, peraí, eu não observei. Eu passei, mas eu não observei o que as pessoas estão fazendo. O que será que elas estão fazendo, pessoal? Então, vamos lá, peraí. Então, como as pessoas estão se comunicando? Escrevam aí. Elas estão se comunicando por quê? Pela linguagem de sinais. Observa a mão delas. Elas estão falando a língua de sinais. Letra B. Elas estão usando a linguagem verbal ou não verbal? Verbal é quando a gente fala. Não verbal é quando a gente usa as mãos, por exemplo, para se comunicar. Então, se vocês observarem, eles estão usando as mãos. Então, usando as mãos é não verbal. Letra C. Você conhece o alfabeto manual? Qual o objetivo desse alfabeto? Pessoal, o alfabeto manual, vocês têm ele aí na apostila. Aqui o alfabeto manual, vocês vão precisar para fazer atividade de baixo, ó. Então, as meninas aí até numa aula anterior aprenderam, né, a falar algumas palavras. Então, aqui vocês têm essa linguagem manual. Então, ó, você conhece o alfabeto manual, sim ou não, né? Resposta pessoal. Qual é o objetivo desse alfabeto? Esse alfabeto, pessoal, a gente usa para se comunicar com pessoas que têm deficiência auditiva, pessoas que não ouvem, tá bom? Então, ó, o alfabeto manual é um sistema de representação das letras e dos numerais. Aqui embaixo estão os numerais, ó. O menininho aqui mostrando, ó. 0, 1, 2, até chegar lá no 9. Com ele, é possível soletrar com as mãos nomes próprios de pessoas, lugares, rótulos, endereços, etc. E palavras que não existem na língua de sinais. Utilizando o alfabeto manual disponível no material de apoio, descubra o significado das sequências a seguir. Eu vou fazer com vocês o primeiro só para mostrar. Pessoal, são palavras, são nomes de pessoas, e aí vocês têm que descobrir o nome dessas pessoas procurando os símbolos. Por exemplo, o primeiro símbolo aqui, se vocês olharem, é o M.
Então, vocês vão escrever M aí. Depois, o segundo símbolo, ó, é o A. MA, formou MA. O terceiro símbolo é o R. Quarto símbolo, cadê? Ah, aqui é o I, Mari. E o último símbolo é igual ao segundo, é o A. Então, essa primeira palavra aqui é Maria. Então, vocês vão fazer isso, tá? E depois vocês não joguem fora esse alfabeto, guardem ele, por favor, tá bom? Então, pessoal, ó, vamos fazer até aqui na 32. Terminada a página 32, vamos fazer um pouquinho aqui do livrinho de atividades pra gente finalizar hoje, tá? E hoje à noite a gente faz... divisão, para vocês treinarem mais ainda. Criançada, se vocês tiverem dúvida lá no tal do substantivo primitivo e derivado, eu não vou tirar dúvida hoje não, tá? Porque hoje eu vou trabalhar com divisão. Mas na próxima aula, na segunda-feira, porque essa semana eu vou ficar a semana inteira com divisão. Aí eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vocês vão fazer aí página 9, página 10 e página 11. Não, mentira, página 8. A 8 vocês também não fizeram. Página 8, 9, 10 e 11, tá? 8. Então, ó, do livrinho de atividades. Páginas. Tudo que nós estudamos hoje. 8, 9, 10 e 11, tá? E aí, hoje à noite, a gente trabalha com divisão para complementar os nossos estudos. Então, eu vejo vocês à noite. Beijo para vocês e até lá.